Fala, povo guerreiro! Estamos aqui para fazer o nosso último vídeo da playlist Transportes através da membrana. E hoje nós vamos falar da osmose. Então, se você caiu aqui nesse vídeo por acaso e não sabe, o Biologia de Verdade tem uma playlist sobre os transportes. Nós falamos de difusão, transporte ativo, então vale a pena você conferir esse vídeo aqui e os demais que teremos para falar de osmose e ir lá na nossa playlist conferir, ok? Então, nós já vamos começar essa videoaula apresentando aquela clássica definição a respeito da osmose, que todo guerreiro e guerreira no ensino médio aprende. Aqueles que partem para cursos na área das ciências da saúde também conhecem muito bem. Mas a gente precisa entender o que a gente está falando. Então, edição, vamos soltar aqui a definição. O que é osmose? Osmose é o transporte do solvente através de uma membrana semipermeável do ponto onde a solução está menos concentrada para o ponto onde a solução está mais concentrada, com a finalidade de igualar, equilibrar as concentrações. Não é isso que você aprendeu? Então esta definição você já sabe, mas nós precisamos entender. Osmose fala a respeito do transporte do solvente. Quem é o solvente? Se nós estamos falando dos fluidos biológicos, o principal solvente é a água. Se você pegar o corpo, o organismo de um indivíduo do sexo masculino, de 20 a 30 anos de idade, com 1,70 m de altura, 70 kg de peso, enfim, um indivíduo aí padrão, ele tem em seu corpo um percentual de 70 a 80% de água. E a água é este solvente fundamental, onde nela estão dissolvidos os mais diversos solutos. Solutos, solvente, sim. Então, ó, precisa lembrar daquela clássica equação. Mais uma vez aqui, ó, soltando. Soluto mais solvente é igual a solução. Então você precisa entender que a osmose fala do transporte do solvente, só que esse solvente é transportado através de soluções diferentes. O que é uma solução? É a mistura de um soluto mais solvente. Só que você precisa se atentar para uma coisa. Quando nós falamos que a solução ela é o soluto mais o solvente, eu preciso entender que toda solução apresenta uma certa concentração. E a pergunta é, o que é concentração de uma solução? Para te apresentar essa definição de concentração de solução, nós vamos fazer uma experiência simples demais aqui. Você já fez suco na sua casa? Aquele suco em pozinho, compra, mistura, um saquinho do suco, pozinho, 1 litro d'água? Pois é. Então, eu trouxe aqui para vocês, qualquer coisa, a minha mãozinha invisível vai me ajudar aqui, 2 canequinhas exatamente iguais, com o mesmo volume de água do nosso solvente, não é? Então veja, elas têm o mesmo volume de solvente. Só que eu vou fazer o seguinte, numa canequinha, olha lá, segura aqui, nesta caneca eu vou usar uma colherzinha de 1 grama de capacidade, vou pegar o pozinho, olha lá, 1 grama do suco e vamos preparar suco. Você toma depois, Luísa? Homogeneiza muito bem. Muito bem. 1 grama para esse volume aqui de água. Agora, eu vou pegar a outra caneca com o mesmíssimo volume de água. Só que nessa outra caneca aqui, tomar cuidado para não fazer catástrofe aqui, eu vou caprichar. Eu peguei uma colher aqui, ó, de 15 gramas. Então eu vou pegar o suco pronto aqui. Mãozinha, me ajuda aqui, mãozinha. Isso, as mãozinhas invisíveis, isso. E cavuca, cavuca, cavuca. Eu vou encher a colher quase aproximadamente 15 gramas e pá!
Gente, pelo amor de Deus, esse negócio aqui é uma química. Vale fazer um vídeo sobre alimentação saudável, comida de verdade, suco de verdade, né? Chega a doer a garganta. Ó, feito. Fica claro, né? Isso aqui virou um verdadeiro xarope. Preparei 2 soluções. Só que esta solução, ela está o quê? Menos concentrada em relação a esta que está mais concentrada. E por que essa solução ficou mais concentrada? Porque eu coloquei maior quantidade de soluto, não é isso? Então percebeu exatamente o que são soluções e o que são concentrações diferentes dessas soluções? Tá aqui exemplificado no experimento, hein, guerreiro? Bom, agora que você já viu essa nossa experiência prática, vamos para a nossa lousa. Então, o que eu esquematizei aqui para vocês? Eu coloquei uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável no organismo humano? Seria o quê? O que é isso que você está vendo aqui, que você já viu em vídeos anteriores, se você já assistiu nossa playlist? Isso aqui é a bicamada fosfolipídica, a membrana celular, a membrana plasmática. Ela é um exemplo de membrana semipermeável. Então, o que acontece, pessoal? Eu coloquei a nossa membrana celular aqui. Deste lado de cá, eu exemplifiquei, esquematizei uma determinada solução numa certa concentração e nesse outro lado aqui, outra solução com outra concentração. Considere o seguinte, todas as bolinhas azuis representam as moléculas de água, no caso o solvente, e todas as bolinhas pretas vão representar o nosso soluto. No caso dos fluidos biológicos, pessoal, o soluto, ele pode ser um eletrólito, pode ser hormônio, enfim, uma diversidade de elementos são considerados solutos. E você não pode perder os próximos vídeos que nós vamos dar exemplos, aplicação prática de osmose no organismo humano. Hoje a aula aqui é definição, é trabalhar essa definição legal na cabeça de vocês. Então o que ocorre é o seguinte, você percebe que tem diferença da solução deste lado aqui da membrana e desse lado? Qual é a diferença que você vê aí, rapidamente? Joguinho de 7 erros. Se você contar, você vai ver que tem a mesma quantidade de moléculas de água, de solvente, mas a quantidade de soluto deste lado está maior. Então, lembrando do exemplo que eu acabei de te dar das canequinhas e do suco, a gente consegue perceber o quê? Que este lado aqui, ó, seria essa canequinha aqui que eu coloquei 1 grama de pó. Esse lado é o lado menos concentrado. Então, nós vamos escrever aqui, ó, menos concentrado. E do lado de lá, seria esse xarope que eu fiz aqui, ó. O negócio chega que tá grosso, né? De tão concentrado que está. Tem mais soluto. Olha lá, desse lado aqui. Posso vir pro lado de cá? Eu sou canhota, vou sair de cena para poder escrever um pouco aqui, ó. Esse lado aqui é o lado mais concentrado. O que é que... Ops, caiu, mãozinha, pega pra mim. Obrigada! O que vai acontecer aqui, então? A osmose, naturalmente, ela vai acontecer. Este fenômeno, ele vai acontecer, esse mecanismo acontece. Por quê? Eu tenho 2 soluções em diferentes concentrações separadas pela membrana. Então, a molécula de água que consegue atravessar a membrana, sim, a molécula de água, ela pode passar livremente através da bicamada fosfolipídica ou ela pode passar através de proteínas transportadoras. Já ouviu falar de aquaporinas? Te dou a dica aí para você pesquisar um pouquinho sobre as aquaporinas, tá? E se não souber, tiver dúvidas, comentários aqui embaixo estão para quê? Para você me chamar para a gente conversar. Então, o que vai acontecer aqui? Dentro da definição que nós apresentamos no início do vídeo, o solvente vai começar a ser transportado para o lado de cá. Por que ele faz este movimento aqui? Porque ele vai do meio menos para o meio mais concentrado para tentar equilibrar
equilibrar as duas soluções. E o que começa a acontecer? Olha lá, se eu pegar agora essa solução mais concentrada, guerreiro, só que agora eu vou dobrar a quantidade de solvente aqui dentro. Eu não vou diluir, eu não vou alterar a concentração disso aqui, eu não vou diminuir a concentração disso aqui. Então, o que acontece aqui é que a água, o solvente, ele realiza osmose com o intuito de igualar o quê? As concentrações. Tornar os dois meios com a mesma concentração. Então você percebe que vai chegar um dado momento que o volume aqui vai aumentar porque a água está sendo transportada daqui para lá. Então o que acontece? A água se dirigiu para lá. A osmose é basicamente isso. Para a gente fechar esse vídeo, eu preciso que você aprenda uma coisa. Osmose é diferente de pressão osmótica. Às vezes, infelizmente, nós vemos na fisiologia alguns conceitos aplicados de maneira errônea. Quando eu falo em osmose, eu estou falando neste mecanismo do transporte do solvente. Pressão osmótica, para resumir, seria o quê? Uma força contrária à osmose. Primeiro, você precisa entender o significado de pressão. Pressão, na biofísica, é uma força sendo exercida contra uma determinada área. Isso é pressão. Então, o que seria pressão osmótica aqui? Vamos fazer uma simulação mesmo assim, bem um procedimento laboratorial, né? Se eu colocasse um êmbolo aqui em cima, tá? E pressionasse esse êmbolo aqui para baixo, ele iria exercer uma pressão nessa solução. Uma pressão de tal modo que a água, o solvente, seria impedido de continuar migrando para cá. Percebe? Então eu quero que você leve esta informação. Osmose é o transporte do solvente. Pressão osmótica seria a força contrária realizada para impedir que a osmose continue acontecendo, que é o mecanismo aí conhecido como osmose reversa. Certo, meu guerreiro? Dúvidas, você já sabe. Você pode colocar aqui nos comentários que de tempos em tempos eu faço ali uma coletânea de todas as dúvidas e sempre respondo. E num lugar que nós podemos conversar e que eu estou sempre, diariamente, antenada, trocando ideia com os meus guerreiros, é no Instagram. Então, se você não segue o Biologia de Verdade no Instagram, olha aqui o nosso endereço, o nosso perfil, vai lá. Todos os dias, praticamente, nós temos stories. O pessoal que me manda dúvidas por direct, eu sempre tenho um zelo em responder, porque conhecimento é isso, é para ser disseminado, ok? Não perca o próximo vídeo, aonde nós vamos mostrar para que serve essa engenhoca toda para você que estuda ciências da saúde. Por quê? Porque a osmose se aplica muito à fisiologia. Então você não pode perder os próximos vídeos, certo? E eu não posso encerrar o vídeo se não pedir para você. Te ajudou esse vídeo? Então, ó, clica ali no joinha, deixa o like, porque essa é a troca que a gente faz, certo? Estamos vivendo a era da democratização do conhecimento, estamos aqui gratuitamente entregando isso para você. E nós pedimos que, além do seu like, você o quê? Se inscreva no nosso canal, porque nós queremos aumentar e muito essa família Biologia de Verdade. Certo, guerreiro? Certo, guerreira? Então, ó, aquele beijo, aquele forte abraço de guerreiros. Até o próximo vídeo. Tchau!